Fala pessoal, aqui quem está falando é Pedro Guedes, criador do canal. E antes de a gente entrar na análise, eu quero lembrar para vocês que em dezembro eu estarei abrindo vagas para a quarta turma do IZT, que é meu curso completo de investimentos, no qual eu pego uma pessoa iniciante, um leigo que não sabe nada sobre investimentos, e em 8 semanas eu transformo essa pessoa em um investidor capaz de montar a sua própria carteira de investimentos, seja no Brasil, seja no exterior, de forma segura, rentável e o mais importante, com autonomia para fazer suas próprias decisões. Você não vai mais estar dependendo de ninguém para começar a investir e montar o seu patrimônio ao longo do tempo. Tudo isso dentro de 8 semanas, e se caso você não aprender, eu confio tanto no meu trabalho que eu devolvo 100% do seu dinheiro. Para mais informações, basta você olhar o link que está aqui embaixo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, bora lá. Vamos falar aqui do PVBI, que é um fundo imobiliário. Ele é um fundo até que recente, tá? Ele foi criado durante a pandemia, mas vem apresentando resultados bem legais até então. E vale a pena o estudo. É um fundo que trabalha ali com laje corporativa, ou seja, basicamente ali prédios empresariais, prédios de escritórios. E o que acontece é que não possui uma gama tão grande assim no seu portfólio, mas os ativos que tem lá são de extrema qualidade. Deixa eu começar aqui a compartilhar com vocês um pouco do resumo dele. Olha só. Então, abrindo aqui o fundamentei, ó, o PVBI, qual o foco dele? Obter renda e ganho de capital, aplicando recursos de pelo menos 2/3 do seu patrimônio em imóveis, tá? Um fundo de tijolo, laje corporativa, tá? A gente vê aqui que 97% do valor do fundo que está aplicado está em imóveis, tá? Então ele não compra nem outros fundos, nem aplica em papel, certo? O foco aqui dele é basicamente a gente fazer a aplicação dentro de imóveis. Fundo de 1,4 bi, valor de mercado. Aqui a gente pega o histórico dele, como eu falei, é um fundo bem recente, ó, 32% de rendimento desde que abriu seu capital. A gente vê que ele abriu capital lá no ano da pandemia, 2020, né? 31/7. Então, realmente é um fundo bem recente, tá? Fez uma emissão de cotas aqui, ó, no fevereiro desse ano, e agora fez mais uma emissão de cotas no mês 8 para o mês 9. A gente vê que ele tem 3 imóveis, se eu não me engano, estão com 4 já. Que ele fala aqui 4 imóveis, mas só coloca 3 aqui embaixo. Se eu não me engano, tem mais um imóvel. Mas a gente dá uma olhada no relatório gerencial que tem tudo lá. Aqui a gente tem os dados mês a mês, ó. Então a gente vê que a maior parte do dinheiro dele está aplicado ali, ó, em imóveis, como a gente havia dito. Uma parte muito pouca em caixa, tem uma pequena participação em outros fundos, tá? Que é o valor total que ele tem ativos, 1,4 bilhões de reais. Tá? Rendimentos que são distribuídos ao cotistas, aqui é o valor que é distribuído em taxas, e aqui, ó, o quanto das taxas correspondem do rendimento, 6%, muito baixo, tá? Então, bem tranquilo. Quando a gente vê a alavancagem, que é o quanto ele deve, ou seja, as obrigações dividido pelo total de ativos, é uma alavancagem bem baixa, tá? E esse fluxo financeiro total, descontado dos rendimentos distribuídos, a gente é um indicador novo aqui, tá, do Fundamentei. Ele só aparece de 3 em 3 meses, mas não é todos os trimestres que tem aqui no Fundamentei, pelo menos. O quanto sobra de dinheiro descontado dos rendimentos, tá, distribuídos. Aí aqui ele está o valor patrimonial por cota, ou seja, o valor patrimonial, R$ 101, a cota hoje está custando 105, negocia próximo do seu valor patrimonial, mas eu particularmente não gosto de utilizar essa métrica aqui de valor patrimonial, acho ela bem fraquinha, e aí a gente dá uma olhada no resultado do fundo. Eu entrei aqui, ó, deixa eu abrir aqui dentro do Funds Explorer, tá? E lá no final, descendo, a gente tem ó, o relatório gerencial. E dentro do relatório gerencial, a gente chega aqui. Tá?
a gente tem basicamente, ó, esse aqui é o relatório do fundo, certo? Como eu falei, é um fundo novo, tá? Dando um overview aqui do fundo, tá? Comentando um pouquinho mais sobre ele. O PVBI, ele é um fundo, como a gente falou, de tijolo, que o ganho de capital é o foco dele, investindo em laje corporativa de alto padrão, aqui em São Paulo, nas regiões prêmios, digamos assim, tá? Regiões de alto valor. Foi construído em 2020 e tem a administradora VBI como a gestora do fundo, o BTG, que é o administrador. A VBI, que é a gestora, foi fundada em 2006, já tem um tempinho. Tem 10 bilhões de ativos sob gestão. Ela é a 10ª gestora, se eu não me engano, em termos de valor de mercado. E assim, o PVBI, mesmo com pouco tempo de valor de mercado, ele já conta com um patrimônio de 1,2 bilhões, que é um número bem legal, e tem uma liquidez boa também. Dá para ver a liquidez aqui, ó, lá no começo. Uma liquidez de 3,8 milhões de mercado, né, por dia. Então, uma liquidez bem tranquila. Quando a gente fala da questão cadê aqui? Quando a gente fala das taxas, tá? A gente vê que a taxa do PVBI, ela é uma taxa de 1% ao ano, só que desse 1% sobre o valor de mercado, que é a taxa dele, 0,8 vai para a gestão. Deixa eu ver se eu acho aqui, se ele coloca em algum lugar por aqui as taxas. Dividend yield, retorno. Deixa eu ver se tem aqui. Aí, ó. A taxa de administração é entre 0,9% e 1%. Peraí, subiu. Entre 0,9% e 1%, tá? Cadê? Pronto. Então, a taxa é basicamente isso, certo? Só que disso aí, 0,8 vai para a gestão. O que é que acontece, tá? É uma taxa até competitiva em relação aos seus pares de mercado. Então, é um custo aí que a gente não considera elevado, beleza? Vindo aqui para a apresentação mais uma vez, ó, a gente vê aquilo que eu havia falado, né, que começou atividades em julho de 2020, então é um fundo recente, criado na pandemia. Até um de mercado sobre o valor do fundo, só que 0,8 repassa ao gestor, como eu havia dito também. Investe em 2/3, em imóveis alvos, que são as lajes corporativas, escriturador, que eu falei que era o BTG, gestora, que eu falei também que era a VBI, tá? Ponto importante aqui também do PVBI é que a carteira de imóveis é composta por 4 imóveis de alto padrão, tá? Que ficam basicamente localizados em regiões prêmios de São Paulo, a gente vai ver isso. E o PVBI tem uma posição de destaque por causa disso. Obviamente, né, ele leva um destaque aí dentro das lajes corporativas no setor, exatamente porque a gente consegue ali ter imóveis bem prêmios ali dentro, tá? Então, vamos ver aqui, valor de mercado está R$ 105, o valor patrimonial está 101. Não gosto de analisar o valor patrimonial, tá? Não é algo que eu utilizo na minha análise. Tem 3% aqui, ó, em caixa, em relação ao ativo. No restante está alocado, como a gente viu, em imóveis, tá? Que mais? O dividend yield anualizado está 7,6, tá? Então, assim, pagando ali na casa de 7, 8% de dividend yield, tá? Comentários aqui, ó, da gestão de agosto. Rendimentos, o fundo comunicou que distribui 67 centavos por cota, representa um dividend yield de 7,6% sobre o preço de fechamento e 8% sobre a cota patrimonial.
E se a gente for analisar os valores, obviamente. Conforme informado no relatório anterior, a BitService notificou que não renovaria o contrato, então a gente já viu de cara que tem uma empresa aqui que não vai renovar o contrato, certo? Então foi desocupado, então isso aumenta a vacância. Na Vila Olímpia Corporate, que é o nome do edifício, a vacância fica projetada de 7,7% para agosto, tá? Mas o prazo médio remanescente dos contratos é de 0,49 anos, e aí o que que acontece é que ele vai se esforçar para colocar gente ali dentro, ok? Que mais? Gestão no ativo Júnior no final do mês de julho, a obra estava quase concluída, data de entrega do empreendimento, então pretende entregar um empreendimento agora, está trabalhando no ativo, modernização desse prédio, Faria Lima, que é um dos empreendimentos deles, ainda bem mais abaixo. Sustentabilidade, isso aqui não é com a gente, tá? Comentários, fizeram um encerramento de cotas, tá? Fizeram uma captação de 83 milhões, emitiram 865 mil cotas, porque eles querem comprar unidades do edifício da Vila Olímpia Corporate, certo? Que pertence ao The One. Então, eles estão juntando dinheiro para comprar unidades de um edifício que já tem outro fundo imobiliário que é dono, tá? Então, o que acontece? Esse Vila Olímpia Corporate é um edifício, na verdade, esse The One, e os dois, na verdade, não é um só, são os dois, são de quem é o dono, né? Ou seja, o fundo imobiliário que é dono desses dois edifícios é esse aqui, ó, Patic 11. E aí, o que acontece? O PVBI fez uma emissão de cotas para fazer a emissão de unidades desses imóveis que tem o PATC 11 como fundo que é dono, tá? E aí ele traz o racional aqui, ó. Resumo da transação. No dia 12/9, né, a referente teve a divulgação do relevante e referente às aquisições dos ativos Vila Limper Corporate correspondente a aproximadamente 2.200 metros quadrados. E o The One correspondente a 1.800 metros quadrados. O preço foi de 101 milhões, sendo 15 milhões em dinheiros e 86 parcelamento, obviamente. Os edifícios possuem alta especificação técnica, estratégia do portfólio, empreendimento em ótima qualidade, localização e estratégia, inquilinos de diversos segmentos, conta qualidade de crédito. A gente está falando aqui de edifício na Vila Olímpia, né? Vila Olímpia é um bairro de alto padrão aqui em São Paulo, tá? Então, termina que a gente tem edifícios extremamente bons, tá? Quem mais a gente tem aqui? Vamos lá. O valor da transação do Vila Olímpia Corporate foi 44 milhões, o outro foi 57. Por metro quadrado, 19 mil por metro quadrado, o outro 31 mil por metro quadrado. Aí um adquiriu 2.200 metros quadrados, o outro ali 1.800 metros quadrados. Então, assim, estão querendo basicamente incluir, né, mais alguns ativos na carteira do fundo através de aquisição. A gente chama isso, né, de aquisição inorgânica, né, fazendo aquisição de ativos. Aí a gente tem mais uma vez aqui, ó, que o fundo entrou na bolsa, basicamente, lá em 2020, como eu havia comentado para vocês. Em setembro fez a aquisição do Parque Tower e do FL 4.440, fizeram a aquisição de 2 imóveis. Em 2021 adquiriram o Union Faria Lima, em junho a Torre B, JK. Em setembro fizeram mais emissão. Em dezembro desinvestiram nessa Torre B, então investiram em junho e em dezembro de 2022, 1 ano e 6 meses depois, se desinvestiram do ativo, que é esse ativo aqui embaixo, ó, Torre B, JK. Em 2023 fizeram uma emissão, compraram o Vila Olímpia Corporate, que é esse aqui. Também fizeram mais outra emissão para aquisição também do Vila Olímpia The One. Lembrando que não é aquisição do imóvel todo, é de parte dele, porque a gente tem o PATC 11 como
o fundo que controla, como a gente já está falando aqui tem um tempo, tá? A distribuição de cotas, a gente vê que é bem estável, bem linear, tá? 0,57, 0,61, não varia tanto. Salvo engano, essa variação aqui de 0,72 é referente à venda, tá? Do que eles fizeram daquele imóvel lá atrás. Então, eles vendem o imóvel, fica com mais dinheiro em caixa, ele pega uma parte desse dinheiro e distribui, tá? Outra coisa relevante também é que você não precisa estar distribuindo tudo por cotista. Você pode guardar uma parte em caixa para distribuir depois, ou enfim, para fazer outras aquisições. Então, esse aumento aqui, esse pagamento mais atípico, foi devido ao dinheiro que tinha em caixa da venda de imóveis. Ele vende o imóvel, recebe as parcelas aos poucos, né? Você não vende tudo de uma vez. Da mesma forma que a gente viu aqui, ó, que quando ele faz a compra, cadê? Da mesma forma que ele faz a compra só com uma parte à vista e a outra é parcelada, quando ele vende o imóvel, ele também não vende tudo à vista, ele vende uma parte à vista e outra parcelada. Então, por estar fazendo isso, acaba que quando esse dinheiro de uma parte da venda entra, ele distribui para o cotista, tá? Não necessariamente tudo. Quando a gente vê o dividend yield anualizado, a gente vê ali que está girando na casa de 7,5% a 8%, tá? Se a gente for botar uma média, a gente vê que basicamente é de 7,5%, basicamente ali, a 8% de dividend yield dele por ano, tá? Em termos de performance, tá? Ou seja, quanto é que ele vem performando aqui ao longo do tempo. Olha só. A gente tem o PVBI, criado na pandemia, a gente tem o CDI e a gente tem o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, certo? A gente vê que ele bate o IFIX, né? Mas fica um pouquinho atrás do CDI. Vale lembrar que o CDI, né, ele está bem alto, por causa que a Selic está alta, obviamente, a gente está vendo uma redução da Selic, então é de se esperar que o CDI não venha ter esse desempenho tão grande ao longo dos próximos meses, né? A gente está vendo que a Selic está caindo. Outra coisa é que a gente também tem que levar em conta que o fundo foi criado na pandemia, né? Então, quando a gente fala nessa criação da pandemia, a gente tem que também levar em conta que é algo muito recente, né? O fundo foi lançado num período super instável, tá? Super, super instável. Então, é de extrema importância a gente levar isso em conta, mas eu também não gosto de ficar olhando performance de preço, tá? É melhor a gente olhar performance de ativo, de resultado, do que estar olhando bexiga de cotação, tá? Cotação é consequência de um bom investimento. Então, não nada adianta você ter uma baita cotação se não entrega resultado. Por quê? Porque em longo prazo vai desmoronar, tá? Desmoronar com força. Então, assim, tem um imóvel, tem um ativo super hypado, super no auge, tá todo mundo comprando, mas não tem qualidade, não tem fundamento, espere. Espere que é só questão de tempo para cair. O foco tem que ser em comprar, mais uma vez, como eu disse, bons ativos. Cotação no curto prazo é super irracional. A gente tem ali que a cotação, a liquidez do fundo é uma liquidez alta, de 3 milhões de reais, certo? É uma liquidez alta, tá? Assim, no que se diz respeito, a gente não encontra problema de você negociar o fundo. O número de cotistas vem aumentando ao longo do tempo, isso é bom, tá? Vem tendo adesão ali dentro. E aqui a gente chega de fato nos ativos do fundo, tá? Olha só, carteira de ativos. Olha lá. Olha só, ponto importante, ó. Você está vendo aqui o 1 e o 2, né? 1 e 2. Por que tem que ficar prestando atenção nisso? Simplesmente por causa disso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui maior. Eu acho que agora tá visível. Olha lá. 1. Receita referente a julho de 2023. E 2. O relatório deste mês não contempla a participação nos ativos VOC e The One. VOC é Vila Olímpia Corporate, tá? E The One adquirida pelo fundo em 12/9, tá? Mês passado, certo? Então, o que é que acontece?
Aqui, por mais que ele tenha feito a aquisição, os resultados ainda não estão se refletindo aqui. Então, sempre fiquem de olho nessas coisas aqui. Nossa, o fundo comprou outro, mas nem entrou resultado. Olha com calma, tá? Olha com calma, porque às vezes não entrou por questão contábil, tá? Então, primeiro ativo é esse Park Tower, que é o fundo é dono de 100% do imóvel. Tem um locatário só. Geralmente isso não é um bom sinal, tá? Quando a gente tem só um locatário lá dentro, tá? Por quê? Porque aumenta um risco de inadimplência, tá? Muito alto. Área bruta, 22 mil metros quadrados. Vacância física, zero. Prazo remanescente, 83 meses, tá? Então, a gente ainda tem ali, se a gente for dividir isso, né? 83 dividido por 12, a gente está falando de mais 7 anos aproximadamente. E esse Park Tower, ele representa 48% da receita do fundo. É um ponto de se chamar a atenção. Por que isso aqui é um ponto de se chamar a atenção? Porque você tem um imóvel que tem um locatário com quase metade da receita do fundo, tá? Então, se esse locatário vai embora, e aí, como é que fica a situação? Tem que levar isso em conta, tá? É um ponto a ser analisado. Segundo ativo é o FL 4440, ó. O fundo detém 51%, tem 10 locatários lá dentro, uma área bruta bem parecida, né? Com 25 meses, 2 anos de prazo remanescente, basicamente, e é responsável por 28 da receita. Tem esse Union Faria Lima, que ele detém metade, que não tem locatário, então tá vago, né? Se não tem locatário, tá vago. A gente vai ver sobre essa questão da vacância. Na verdade, quando eu acho estranho que não tem locatário e não tá vago, na verdade, né? Isso aqui tá curioso, isso aqui. Quero dar uma olhada depois nisso. Vocês podem ver, ó. Locatários, zero. Vacância, zero. Como é que o negócio não tem ninguém que loca e não tá vago, né? É de se olhar mais um pouco, porque isso está curioso para mim. E aí eles tinham ó, a participação do Vila Olímpia Corporate, tinha 10 locatários lá dentro, e tinha uma vacância de 22%, tá? Que representa 13% da receita. Pedro, mas você falou que eles não tinham, que nesse resultado não tá o The One e o Vila Olímpia Corporate. Lembre-se que ele fez uma aquisição e depois fez mais outra aquisição, tá? O que aqui isso quer dizer é que o fundo comprou uma parte do edifício e agora está comprando mais uma parte. Esse resultado aqui é referente a uma parte que ele já tinha. A parte que ele comprou agora no mês 9 não está incorporada lá dentro, tá? A parte do mês 9 de fato, não está incorporada ali. Então, levem isso aí em conta, tá? É da parte que ele já tinha feito a aquisição um tempo atrás. Vamos ver mais. Locação, 100% São Paulo, tá? 100% AAA. O que é AAA, tá? Como se vocês se lembram lá da Debentures, né? A gente tinha aquela tabela que a gente dava notas para as empresas, né? A, B, C, que era o grau de risco. E se a gente tem 100% dos imóveis são AAA, quer dizer que 100% dos imóveis são de alto padrão. Isso é excelente porque você tem imóveis de alta qualidade em boas regiões, cobrando preços bem altos, por sinal, tá? Aí aqui a localização, ó. Um fica na JK, o outro fica na Vila Olímpia, o outro fica na Brigadeiro Luiz Antônio e o outro na Faria Lima. Só a região prêmio de São Paulo, tá? Só a região prêmio. Vamos aqui para locação. Então a gente vê que o Vila, esse Park Tower, na verdade, é 48% da receita, como eu havia falado. Então tem que ficar de olho, porque metade do dinheiro do fundo vem só de um locatário. Isso aqui é um ponto de atenção, tá? É um ponto de bastante atenção. E aí depois a gente tem 28, 13 e 9. Locatários por segmento. Então a gente tem uma concentração de 50% vem da saúde e o resto está dividido, né? Instituição financeira, renda mínima garantida, varejo, enfim. Tirando essa parte aqui da saúde, que tem a concentração, vocês vão ver que essa parte de saúde está ligado a esse Park Tower. A gente vai chegar já já lá. Olha só. Prevent Senior, 48%. Opa, Prevent Senior de saúde. Então, olha só.
o locatário de saúde, que é o Prevent Senior, ele representa 48% da receita do fundo. Então, um locatário, 48% da receita. Isso aqui é o ponto-chave. E é um locatário de saúde, que é exatamente o único locatário desse empreendimento aqui, tá? Então, tem que ficar de olho. Você tem que um inquilino só é responsável por 48% da receita, que é o que a gente viu lá em cima. Então, isso aí é algo a se ficar de olho, tá? É um ponto de atenção. E bastante atenção, por sinal. Os indicadores, a maioria é IPCA, uma parte pequena é IGPM, tá? Mas majoritariamente IPCA, ligado à inflação. Maior parte dos contratos são o quê, ó? Típicos, tá? O que é aquele contrato típicos, para quem não lembra, é aquele que se o inquilino chegar e quiser sair, a qualquer momento ele pode, desde que ele pague uma multa, tá? E sai. O atípico, lembrando, é aquele que se o inquilino quiser sair, ele sai, mas ele vai pagar todos os aluguéis que ainda faltam até terminar o contrato. Então, o que a gente busca ali, geralmente, né, são os contratos típicos, né? Mas Pedro quer dizer que quando o fundo tem contrato típico não é bom? Não é isso que eu estou dizendo, tá? São coisas distintas e você tem que levar em conta que não existe um melhor do que o outro. Obviamente que quando a gente tem um atípico, a gente geralmente tem uma previsibilidade maior, tá? Então, a gente tem essa previsibilidade maior no caso, quando a gente tem o contrato atípico. Agora, qual é o problema? Geralmente a gente demora para ter reajustes nesses contratos, né? São contratos muito longos, tá? E demora para ter reajustes. Agora, quando a gente fala num contrato típico, por mais que tenha essa imprevisibilidade do inquilino poder sair, pagando só uma multa, o que vai acontecer é que a gente tem ali que os contratos são renovados, tá? Com a questão da frequência mais alta, certo? Então, assim, não existe um bom e ruim. São coisas distintas. Pedro, mas eu só quero ter imóveis de contrato típicos. Tudo bem, certo? Então, é uma opção sua, tá? Mas, eu digo que, mais uma vez, não existe o melhor, certo? Não existe fato melhor. Eu acho que, dentro da minha opinião, você tem uma parte típica e outra parte atípico é o melhor, tá? Então, assim, eu vejo que os dois, tá? É a parte mais sensata de você ter, tranquilo? Então, para quem fica olhando isso, tem imóveis 100% de contrato atípico, que eu me lembro que tem até uma análise dele, é a, a LZR, né? O LZR é um fundo de galpão logístico, na verdade, e nesse fundo, se eu não me engano, 100% dos contratos são atípicos, 100%. Não tem um contrato típico, tá? Então, tem esse ponto, tá? Esse ponto. Agora, é aquela história. Dá para ter os dois? Dá para ter os dois, tá? Dá para ter os dois sem problema nenhum. Quero ter só um? Posso? Posso sim. O mais sensato que eu digo, né, é que a gente simplesmente tem os dois. Mas é de cada um de vocês, certo? É de cada um de vocês. Beleza? Partindo aqui, o que mais tem? Mês de reajuste, a gente vê que basicamente abril é o mês que o contrato se reajusta. Aí aqui tem alguns pontos interessantes, ó. A gente tem que a maior parte dos contratos são revisados em 2024. Porque a revisão dos contratos é você olhar lá o contrato e ver se vai fazer a revisão para mais ou para menos do aluguel,
né? E aqui os vencimentos. A gente vê que a maior parte dos vencimentos são para mais de 2030. Isso é algo bom, os contratos vencem a longo prazo. Só que tem um ponto relevante, tá? Essa revisão aqui de 74%, ela é a revisão do a revisão do aquele sênior da Prevent Senior, tá? Que é a revisão exatamente daquele que tem quase 50% da receita do fundo. Qual é o ponto a se analisar? Qual é o ponto chave aqui? É que atualmente tem aqui, eu não sei se vai ter isso em algum lugar aqui, mas basicamente essa revisão aqui, a gente tem que hoje em dia já a Prevent Senior pagar um valor mais alto do que a média, tá? Então é bem provável que nessa revisão aqui da Prevent Senior, eles negociem para o aluguel da Prevent Senior cair. Então a gente entende que a receita do fundo tende a cair. O mercado já espera isso, tá? Porque a Prevent Senior hoje em dia paga um valor mais alto do que a média da região. E também muito se dá porque ela trabalha com essa questão de saúde, enfim, ficou bem abalada com a pandemia, tá? Então é de se esperar que isso aconteça, tá? Que nessa revisão do contrato agora 2024, a gente tem uma redução do valor que a Prevent Senior paga, certo? É de se esperar isso. O que seria um perigo seria se não chegassem num acordo e saíssem, né? A Prevent Senior saísse. Aí o fundo vai ficar desolado, tá? Porque 48% da receita vai embora. Tem alocação, a participação em fundos imobiliários, né, em dois fundos aqui, um valor bem pequenininho, 29 milhões, tá? Não, não é uma participação tão grande assim, nada demais. Tem uma obra em andamento, que é esse União Faria Lima. A gente tem que basicamente, ó, tá quase terminando, falta revestimento, serviço, elevador, quase terminando. A curva da obra, a gente vê que era para terminar ali em outubro de 2023. Em agosto, parece, estava 83%. Ó, no final de julho, a obra estava com 83% concluído. A obra referente à vedação e acabamento chegou a 70%. Lá foram iniciadas obras de revestimento com 5%. Ressaltamos que a data de entrega do empreendimento segue inalterada e prevista para o quarto TRI. A gestão segue trabalhando na alocação das áreas que ficarão disponíveis. Então, tem um empreendimento que vai ser entregue aqui agora, que é esse União Faria Lima. E aí, sendo entregue, já começa a ser alugado, tá? Mais um imóvel numa região extremamente alto padrão, Faria Lima. No que se diz respeito ali à demonstração, a gente vê que a receita, ó, foi de julho a agosto 21 milhões, aí tem despesa imobiliária, despesa com operação, fica um resultado de 20 milhões, né? Resultado de aplicação financeira com dinheiro em caixa, lucro de 20,3 milhões. Uma parte vai para a reserva de lucro, uma parte eles não gastam, uma parte eles acumulam em caixa e distribuíram 8 milhões ali de reais, isso dá 67 centavos por cota, tá? Bem tranquilo, bem alinhado com o que já estava vindo. Tem mais aqui. Patrimônio líquido, nada de relevante. SG, lá, porcaria. Pronto. Detalhamento dos imóveis. O que eu queria ver, que eu fiquei curioso, voltando lá em cima, era aquele imóvel, ó, que é. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê? Que eu fiquei curioso. Foi isso aqui, ó. É o imóvel que não tinha locatário, mas também não tinha vacância. Ah, sabe por quê? Olha só. Júnior Faria Lima. Talvez seja aquele imóvel que, ó. Por que não tem locatário e não tem vacância? Porque o imóvel não tá pronto, tá? É exatamente por isso. Exatamente por isso. Agora já tá explicado. Que é esse imóvel aqui, ó. Júnior Faria Lima.
Ou será que... Não, esse aqui é outro tipo. Faria Lima 4.440, construído em 2011, o fundo comprou em 2020, locado para vários locatários, né? Aí tem diferencial sustentável, nada relevante. Park Tower, adquirido também em 2020, né? Aqui é onde mora o problema, ó. 100% locado para Prevent Senior. E é exatamente aqui o ponto-chave, tá? Se a gente tem que eu cliquei aqui para ver mais informações do ativo. Eu queria ver se ele mostrava alguma coisa relevante. Ele não mostra. Não mostra. Então, assim, o que eu acho interessante dar uma olhada nisso é que 100% locado para Prevent Senior. Deixa eu voltar lá. 100% locado para Prevent Senior. Isso aqui tem que ficar muito de olho, porque 50% do imóvel vem exatamente desse ativo aqui. Tem que ficar muito de olho nisso. Tá? Muito, muito, muito de olho. A gente tem aquele Union Faria Lima, né? Porque não tem locatário e não tem vacância, porque não está pronto, né? Previsto para o quarto TRI 2023. Começaram ali em 2021. E aí vai ficar pronto agora, né? O quarto TRI. Nos últimos 3 meses do ano. Tem o Vila Olímpia Corporate, que compraram uma parte em 2023 e compraram outra parte no mês 9, que eu falei, que está até aqui embaixo, ó. Não contempla participação, ou seja, tem parte do imóvel que ainda vai entrar aqui nos resultados. E a gente tem um outro aqui, adquirido em setembro de 2023, recente também, locado para alguns, dessa, China Telecom, Santo André, administração, enfim. E acho que daqui para cá é isso. Acho que não tem mais nada. Gestor, ao final de 2016. Investimento realizado em 18 estados. 10 anos de atuação. 100% focado no mercado brasileiro. Legal. Falando um pouco mais da VBI, né? Real Estate. Legal. Poucas gestoras fazem isso. Colocam um pouquinho mais sobre ela. Tem um tempinho de atuação no mercado. Então, assim, o que é que eu posso dizer desse fundo, tá? É um fundo, mais uma vez, como disse, relativamente novo, começou na pandemia, tem apresentado bons resultados. Ponto-chave, ponto de atenção que eu tenho falado para vocês desde o começo, é aquele imóvel, tá? Da Prevent Senior, tá? Aquele imóvel ali, a gente tem que ficar de olho, certo? Por que a gente tem que ficar de olho naquele imóvel? Porque simplesmente é o imóvel que tem um inquilino, ou seja, só um inquilino que é responsável exatamente por 48% da receita que é a Prevent Senior. Então, assim, isso aí é o que a gente tem que ficar de olho, certo? Porque se a Prevent Senior sai, a gente abre ali basicamente 48% de receita da empresa, certo? Isso aí a gente tem que ficar muito de olho em relação a isso. Mas, tirando isso, né, a gente vê ali que o fundo fez aquisição de mais imóveis, isso é bom, porque quando você faz a aquisição de mais imóveis, você dilui, tá, a receita de outros imóveis, então isso é bom, a gente tem essa diluição. O que mais a gente tem de relevante? E está construindo mais um imóvel, enfim, para aumentar ali a receita, que seja. Quanto mais imóveis tem lá dentro, menos dependente fica de um imóvel ou dois imóveis, tá? Então, assim, isso aí é uma coisa que tem que ser levada em conta. Mas você diz, a gestão não está fazendo nada em relação a isso. Não, ela está. Está adquirindo novos imóveis, está diversificando, certo? Então, assim, tem que levar isso em conta, certo? Tem que levar isso em conta, porque se a gestão tivesse acomodada em relação a isso, seria um problema, tá? Seria um problema. Mas a gestão não está acomodada,
certo? E como a gestão não está acomodada, a gente termina que ela está tentando fazer um diferencial. E esse aqui é o ponto-chave, tá? Leva isso em consideração, tá? Porque tá acomodada, risco alto. Não tá acomodada, o risco ainda é alto, mas pelo menos está sendo diluído, tá? Tem que levar muito, muito, muito em conta. E como eu disse, é bem provável que a Prevent Senior, nessa revisão de contrato, ela busque uma redução no aluguel, porque a média de mercado está sendo abaixo do que ela paga, certo? Então, assim, é possível que isso venha a acontecer, tá? É possível que isso venha a se acontecer. Mas, como eu disse, o fundo crescendo dilui isso. É um fundo recente, tem 3 anos, então quanto mais ele cresce, mais dilui esse risco. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem aqui no canal, que é muito importante. E lembrando mais uma vez que para mais informações da quarta turma do IZT, o qual você vai aprender a fazer análises como essa e, claro, montar sua própria carteira de investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior, basta você entrar no primeiro link aqui da descrição que você consegue entrar na lista de espera do IZT. Te vejo no próximo vídeo.